Tivemos uma perda de conexão, mas estamos retornando. E falávamos de Atos, no capítulo 20, o versículo 29 a 31, quando Paulo adverte a igreja desta situação que nós estamos relatando aqui. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de ademoestar com lágrimas a cada um. Então Paulo está dizendo que do seio da igreja institucional, saem homens falando coisas pervertidas, arrastando discípulos após eles, com o espírito do anticristo, o joio no meio do trigo, o fermento levedando a massa, com o objetivo de formar essa grande prostituta, essa grande meretriz que vai dominar o final dos tempos, levando os homens à apostasia e à adoração da besta. Em Judas capítulo 1, versículo 4, Judas escreveu: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e nega o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Esta linhagem do trigo, do joio no meio do trigo, do fermento levedando a massa. Eles são homens ímpios. Por quê? Porque eles não são filhos do reino. Eles não passaram pela experiência do novo nascimento. Mas eles estão nesta igreja que se institucionaliza para que haja um grupo de pessoas congregando num determinado lugar. E quando eu falo institucionaliza, eu não estou dizendo necessariamente o CNPJ, um registro no Estado. Eu estou dizendo que a habitualidade do encontro num determinado lugar, ela cria o seu próprio estilo de vida comunitária. Ela se institucionaliza. E nesse sentido, em 1 João capítulo 2, versículo 22 diz: este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. E depois, Filipenses capítulo 3, versículo 18 e 19, Paulo retratando essa mesma situação. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles é a sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. E aqui está a grande chave do modelo doutrinário desta igreja ímpia que se aloja no meio da igreja cristã. Esta parte, ela só consegue perceber as necessidades terrenas do povo e toda a sua doutrina, teologia é voltada para este ambiente terreno de conflito entre os homens, no sentido de estabelecer políticas públicas, no sentido de estabelecer uma sociedade equitativa, enfim, tudo aquilo que diz respeito à ação entre os homens, para implantar aqui uma sociedade que não está estabelecida nos princípios da palavra de Deus. Esta mulher, Apocalipse capítulo 17, o versículo 3, o anjo transportou João para um deserto e ele viu uma mulher montada numa besta escarlate. Então aqui nós estamos vendo a mulher no ambiente religioso. Agora, esta mesma grande meretriz, ela não só opera em um ambiente religioso, no sentido de construir a sua sinagoga, mas ela está montada
na besta escarlate. Essa besta escarlate é a visão da besta que sai do mar, no Apocalipse capítulo 13, na sua visão antes do arrebatamento da igreja. Então quando nós falamos e identificamos a besta escarlate, nós estamos identificando a atuação do maligno desde a morte e ressurreição de Jesus até o arrebatamento da igreja. Esta besta, por que é assim? Porque a besta do Apocalipse capítulo 13, ela tem 10 chifres e 7 cabeças. Esta besta aqui, ela é invertida. Ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse capítulo 17, o versículo 9 e 10, vai identificar esses 7 chifres da besta. Diz assim: aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças, veja bem, ela tem 7 cabeças, 7 cabeças. Essas 7 cabeças são 7 montes. Por quê? Porque ela está em uma cidade. Ela domina a partir de uma cidade. Essa cidade, entenda, ela precisa ter algumas características para que seja identificada. Primeiro, essa cidade tem que ter 7 montes no entorno dela. Segundo, essa cidade tem que ter uma entidade religiosa que é parecida com um cordeiro. Terceiro, essa cidade, ela fala como o dragão, ou seja, ela não corresponde à verdadeira igreja, ao verdadeiro cordeiro. Mas essa cidade, esse número 7 aqui, são também 7 reis. E aí, quando a revelação vai explicar quem são esses 7 reis, ele diz assim: 5 reis, 5 caíram. 5 deles caíram. Um existe. Um existe. E o outro, quer dizer, existe um outro. 5, 6, 7. Essa é a característica dos 7 reis. 5 caíram, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, esse outro tem que durar pouco. Lembra que Apocalipse capítulo 2, versículo 13 diz: conheço o lugar em que habitas, é onde